Tá gravando. Tá em tela cheia? Sim. Tá. Bom, pessoal, então a gente vai começar mais esse treinamento, tá? Para o curso de graduação em terapia ocupacional. Então, esse treinamento é como se fosse um mini curso de pesquisa bibliográfica, né? Para os alunos de graduação, de pós, oferecido aqui pelos bibliotecários do departamento de referência da biblioteca comunitária, que é o departamento de atendimento, tá? Então, vocês ouvem falar muito do levantamento bibliográfico, da revisão de literatura, que é uma etapa prévia para você poder elaborar o seu trabalho acadêmico, né? Então, você tem que consultar tudo que já foi publicado em termos de publicações científicas sobre o tema que você está pesquisando, né? Que a intenção é sempre você acrescentar algo novo à ciência, fazer a ciência evoluir, ir para frente, principalmente no nível de doutorado, né? Alguma novidade, assim, né? Então, você tem que levantar todo esse histórico, né? Tudo que foi publicado, fazer esse levantamento bibliográfico, essa revisão de literatura. Então, o aluno se pergunta o que pesquisar, como pesquisar, onde pesquisar, né? Aí nós temos algumas recomendações, que são critérios de confiabilidade da informação científica, né? Que é o bom senso no uso do site sempre, né? Sempre verificar a procedência, a autoria, tanto pessoal quanto institucional. Tomar muito cuidado nos últimos tempos com as fake news, principalmente em notícias diárias de jornais, política, né? Se o seu trabalho envolve isso também, a atualidade das informações que varia de acordo com a área, né? A importância da atualidade, tem umas áreas que alguns temas ficam obsoletos mais rapidamente do que outros, né? A autoria, quem é o responsável intelectual por aquela publicação, por aquele texto, né? Por aquele material. Então, tem que consultar o currículo Lattes dos autores, o ORCID, né, que é como se fosse um currículo Lattes internacional, o ResearchGate, que é uma rede social de pesquisadores, né, tipo um Facebook de pesquisadores. Qual é a vinculação institucional, tanto de quem escreveu o texto, como de quem está editando, publicando aquele texto? Tem aquela publicação, né? Tem parceria com instituições governamentais ou renomadas, com associações científicas, com agências financiadoras como FAPESP, CNPq, né, essas associações científicas, Sociedade Brasileira de Química, né? Conteúdo revisado pelos pares, que é o principal critério de aceite de um artigo num periódico científico, numa revista. Ele tem que ser avaliado por um corpo editorial de membros da mesma área, né, que também são especialistas naquele assunto, né, naquela área. E os indicadores bibliométricos, que são rankings matemáticos, geralmente, não tanto qualitativos em termos do conteúdo, eles são mais matemáticos, para de alguma forma avaliar a ciência, seja o autor, seja a quantidade de citações do artigo, do autor, né? São medidas matemáticas criadas, né? Porque avaliar do ponto de vista abstrato, assim, o impacto social de um artigo, assim, é mais complicado, né? Então, é um ranking, assim, que tenta quantificar a ciência com índices mais matemáticos. Então, onde buscar essas informações? No acervo físico, tá? Que é o acervo local, que são os materiais impressos, né? Aqui eu coloquei uma imagem do catálogo online nosso, que é o Pérgamo, né? Antigamente eram aqueles armários de aço com fichas de papel. Hoje todas as bibliotecas têm esse site, esse catálogo online, que pode ser consultado no mundo inteiro e que espelha tudo que tem ali, principalmente impresso, né? O que a gente tem online não tem tudo aí visível, eles estão em outros lugares, né? Que eu vou estar mostrando aqui hoje, que a gente não tem a ferramenta de descoberta, que ela integra tudo ainda. Então, algumas coleções online aparecem aqui, mas não todas, né? O grosso do que aparece aqui é o acervo físico impresso. Os serviços de comute, o do EB, do empréstimo de bibliotecas, eu vou estar falando depois, que eles vão aparecer com mais detalhes.
Aí aqui é o acervo digital, virtual, online, as coleções online que a gente fala. A biblioteca virtual da Pearson, né, e-books aí para graduação, livros científicos. O portal de periódicos da CAPES, que eu vou estar falando melhor depois, que é a principal fonte de informação para os pesquisadores brasileiros em termos de artigos científicos, de bases de dados, né? O nosso repositório institucional, que é a nossa base de dados local da nossa produtividade científica, que começou com as nossas teses e dissertações, agora está integrando mais publicações, e a base de dados de normas técnicas da ABNT, que essa sim é uma coleção online de normas técnicas que foi assinada só pela biblioteca, não faz parte do portal de periódicos da CAPES, foi integrada no Pérgamo, uma coleção online que aparece no nosso catálogo online Pérgamo, né? E ela é um treinamento à parte, né? Que foi solicitado também. A gente tem um outro treinamento só sobre a normalização ABNT. Hoje é o de pesquisa bibliográfica. Bom, a gente tem, tanto no site da biblioteca como no site do CIB, alguns manuais, assim, como esse, que são tutoriais em PDF, tá? Que estão nos sites para vocês baixarem, que explicam, ensinam como vocês podem acessar várias das nossas coleções online que vocês têm acesso, tá? Eles são elaborados por grupos de trabalho aqui da biblioteca, do sistema de bibliotecas, né, pelos bibliotecários, e lá explica direitinho, passo a passo, de como vocês acessarem, tá? Tanto as normas técnicas da BNT, como a biblioteca virtual da Pearson, tá? Agora sim, a principal fonte de informação para vocês sobre os produtos e serviços de informação da biblioteca é o site aqui da BCO, né, da Biblioteca aqui de São Carlos, que vocês vão ter o link aqui para tudo e a explicação, tá? No corpo do texto, as notícias mais recentes que a gente sempre está atualizando, de eventos, quando que a biblioteca vai fechar, vai abrir num feriado, enfim, se emendou, vai estar tudo aqui, sempre está sendo atualizado esse site. E tem os links e as explicações para todos os produtos e serviços, inclusive da parte cultural, tá? Então, vocês podem consultar aqui no site. Bom, aqui é aquela tela que vocês veem quando vocês vão pessoalmente aqui na biblioteca, nos terminais de empréstimo, que é o nosso catálogo online, o Pérgamo, tá? Que é onde vocês vão consultar a maior parte das nossas coleções impressas aqui do acervo físico local. Alguma coisa das coleções online está aqui, como, por exemplo, as normas técnicas da ABNT. Elas estão integradas aqui também, mas a gente tem muita coisa online fora daqui, né? Muitos artigos científicos, muitos e-books que não estão acessíveis, não estão catalogados, espelhados aqui. Eles estão em outros locais que a gente vai estar mostrando hoje aqui. Esse é um outro site também que faz parte da rede de bibliotecas, que é do CIB, que é do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar, que é a coordenadoria das bibliotecas de todos os campi da UFSCar. Araras, Lagoa do Sino, Sorocaba e agora São José do Rio Preto também, né, que é o Campus Novo, tá? Então, aqui também vai estar falando de produtos e serviços de informação para todas as bibliotecas, todos os campi, né? Vai estar explicando direitinho aí. E tem alguns eventos que são sobre biblioteca, sobre informação, pesquisa, mas alguns são promovidos pela biblioteca aqui comunitária local e outros são promovidos pelo CIB, tá? Ai, aqui saiu. Bom, aqui é os logotipos que estão lá no site do CIB, que depois eu posso mostrar para vocês. Deu um problema aqui na imagem. E o do repositório digital ali da SEAD também, que saiu a imagem, não sei o que aconteceu. Aqui, que é uma base de dados de todos os materiais dos cursos online da SEAD. E eles estão aqui nessa base de dados, a gente pode entrar depois. Vou até marcar aqui. E dos logotipos. A gente pode entrar no final para ver que eu preciso trocar isso aí, não sei porque deu um problema e saiu a imagem.
Bom, o serviço de empréstimo entre bibliotecas. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, pode me interromper durante a gravação, mas vai ficar gravado no meio, tá? Quem quiser perguntar depois da gravação, na hora que eu desligar, vocês podem perguntar. O EB que estava lá atrás, o símbolo que eu falei que ia falar depois, é o serviço de empréstimo entre bibliotecas que é oferecido aqui pelo Departamento de Referência também, tá? E ele serve para emprestar livros, inclusive não só livros científicos, até livros de literatura, que a gente tem, outras bibliotecas não têm, aí é feito um convênio, a gente empresta para elas por correio, por malote, e elas emprestam da gente também. Vocês ficam 10 dias úteis com o livro, tem que emprestar e devolver o livro aqui, tá? E pode até ser livro de uma biblioteca que tem aqui na cidade, por exemplo, de alguma USP aqui de São Carlos, sei lá, da Unesp de Araraquara, da USP de Ribeirão Preto, ou até de locais mais longe, depende da gente ter o convênio firmado, tá? Bom, o serviço de comutação bibliográfica, que é o COMUT, que é essa sigla que vocês ouvem falar mais, mas é o serviço de comutação bibliográfica, que é um serviço de cópia e troca de documentos, tá? E esse é o e-mail de contato, é um serviço que é comigo também, e ele é o único serviço pago da biblioteca, vocês pagam R$ 2,20 a cada 5 páginas do artigo, mas realmente tem que pagar. Eu consigo uma cópia gratuita tanto do Brasil como do exterior. A principal função é cópias de artigos científicos que a gente não tem acesso ao texto completo. De livros também, mas só capítulos por conta da lei de direitos autorais. Ela pode ter se o autor não autorizar. Tá? Bom, aqui as fontes de informação online, todos esses itens vão estar mais explicados, né? São vários recursos de pesquisa que a gente tem, que eu vou estar falando depois, o portal de periódicos da UFSCar, as normas técnicas da ABNT da Target, que é esse treinamento, a parte da ABNT, gestores de referência que eu vou estar falando. Depois foi desmembrado. Ô, Graziele, seu áudio está cortando bastante. Próximos slides. Então, caiu. Fui falar para ela que estava cortando bastante. Ela caiu. Vamos aguardar ela retornar. Faz parte, gente, internet. Vamos esperá-la um pouquinho. Voltou? Voltou. Voltei, acho que eu caí. Caiu. Você tava, eu tinha aberto o áudio, para falar que teu áudio estava cortando muito nos últimos 2 slides. E aí você caiu. É? Tá. Você estava falando exatamente da disponibilidade dos livros online. Vocês Acho que querem não. que eu volte? É lá no Comute? É nesse aí, é no Comute, que começou a cortar bastante. Agradeço. Tá, deixa eu ver. Tá gravando ainda. Bom, então tá. Eu vou voltar lá. Tá em tela cheia de novo? Tá sim. Tá, obrigada. Bom, então voltando aí, porque caiu a internet, né? Não sei, essa chuva, e que não costuma cair a internet durante os treinamentos, não, mas enfim. Então, retomando, né? O serviço que é conhecido por essa sigla Comute, mas é o serviço de computação bibliográfica, que ele serve para cópias e trocas, né? De cópias de artigos científicos, de publicações científicas, mais artigos científicos entre as instituições, tá? Esse é o e-mail de contato, é um serviço que é comigo também, que é para solicitar cópias de artigos científicos que vocês não estão tendo acesso ao texto completo, tá? Ele é o único serviço pago da biblioteca, então o aluno paga R$ 2,20 a cada 5 páginas do artigo,
mas dificilmente tem que pagar. Na maior parte das vezes a gente consegue uma cópia gratuita com outra instituição, tá? Ou aqui, tanto aqui no Brasil como no exterior. Aqui eu coloquei foi elencado lá no site da biblioteca várias fontes de informação, mas eu vou estar falando de cada uma delas de uma forma mais ilustrativa nos próximos slides, com o logotipo, tá? Inclusive esse slide até acho que eu vou tirar depois, que depois eu vou desmembrando e falando de cada um. Bom, o portal de periódicos da UFSCar, ele foi um site criado, né, para reunir todas as revistas científicas que foram produzidas por docentes dos departamentos aqui da UFSCar, né? Algumas revistas conseguiram uma visibilidade grande, conseguiram ser indexadas em bases de dados mais renomadas, outras ficaram mais no nível local, né? Mas são revistas, a maior parte, de acesso aberto, né? Livre e gratuito, e elas foram organizadas aqui nesse site, né? Que vocês podem consultar, é uma parte aí da produtividade acadêmica local aqui nossa da UFSCar, tá? O nosso repositório institucional, que é o RI, né? Que era tipo vermelhinho, agora mudou para essa cor, tá? Ele é a nossa base de dados local da nossa produtividade científica da comunidade da UFSCar. Começou com as teses e dissertações do pessoal que se formava aqui a partir, não lembro se era de 2005. As mais antigas não está tudo digitalizado aí, né? O que não está, a gente pede autorização para o autor, se algum aluno tiver interesse para colocar aí. Tem autores que não, pesquisadores que não autorizam porque ia patentear alguma coisa, enfim. Não é tudo que está aí. Aí começaram a entrar os TCCs também, né? Artigos também, e também uma novidade, os dados de pesquisa, que são volumes de dados que foram usados por pesquisadores e que podem ser reaproveitados, podem ser úteis para outros pesquisadores não terem um retrabalho no futuro. Então, também eles são inseridos aí, no repositório. Tá? Bom, a Biblioteca de Ciência e Tecnologia é uma base de dados de tese e dissertações nacional em acesso aberto, ou seja, livre, gratuito, em domínio público, e a nossa da UFSCar está integrada aí, as nossas teses e dissertações aparecem aí, tá? Então, eu gosto de mostrar essa base, uma porque as nossas da UFSCar vai puxar aí também, né, está integrada, e porque, assim, muitos trabalhos, principalmente de mestrado, às vezes o pesquisador não publicou um artigo sobre o tema do mestrado dele, principalmente as dissertações de mestrado mais antigas. Aí você vai lá nos artigos, você, de repente, não acha nada, acha pouca coisa, e às vezes alguém estudou aquilo no nível de mestrado, mas não foi publicado o artigo, né? Então, é bom consultar essa literatura cinzenta, literatura cinzenta, como é chamada, que são as teses e dissertações. Quando é tese de doutorado, geralmente tem um artigo publicado, mas quando é nível de mestrado, não necessariamente, né? Principalmente dependendo das regras do programa, principalmente mais antigamente, muita gente não publicou artigo, nem do tema. Então, é bom dar uma pesquisada aqui, né? Da mesma forma, o banco de teses da CAPES, que são os trabalhos financiados pela CAPES de todas as áreas, né? Também só autores brasileiros, como na outra, são nacionais, então dá para pesquisar em português, os textos vai estar tudo em português, né? São pesquisadores brasileiros, né? E é legal consultar as teses e dissertações quando você está começando a fazer uma iniciação científica, um TCC, um mestrado. Então, você tem muita dúvida, assim, como estruturar o trabalho, fazer esqueleto, dividir os capítulos. De repente, você tentar ler alguma tese, dissertação ali da sua área, naquele tema ali, eu acho que ajuda para você ter uma ideia melhor, assim, né, do corpo, da estrutura, tá? E elas vão estar o texto completo aí.
Bom, o portal de periódicos da CAPES, que é esse logotipo coloridinho, periódicos, né, que são as revistas científicas, que tem os artigos científicos e que estão dentro das bases de dados. Então, ele é um grande portal que foi criado pelo governo federal para disponibilizar literatura científica nacional e internacional reunida num só local de pesquisa para os pesquisadores brasileiros, né? Não é tudo que existe, né? Então, aqui é disponibilizado coleções online pagas pelo governo, que não estão em domínio público, em acesso aberto no Google, na internet, e tem também bases de acesso aberto, mas nem todas também de acesso aberto estão aí. Ele não varre em todas de acesso aberto, e ele não tem acesso a tudo que existe no mundo em termos de literatura científica paga assinada. Tem muita coisa que fica de fora. Então, ele é uma grande amostra, ele não é tudo, né? Mas claro que é o que a gente tem acesso, então você vai pesquisar o seu tema aí dentro, que é o que a gente tem acesso, né? Aí eu costumo recomendar, sei lá, o Google Academic Scholar, né? Que de repente você pode chegar numa outra base de dados de acesso aberto que não está aí, né? Ou pelo Google normal, né? Para integrar no seu trabalho. Mas fora isso, aquelas que são pagas, que a gente não tem acesso, não, porque são valores institucionais bem altos, né? Só instituições que assinam. Mas tem muita coisa aí já, dependendo da área, tem não sei quantos mil periódicos sobre uma área, tem todas as áreas, inclusive áreas menores, né? Como teatro, cinema, né? Tem de todas as áreas, da área da saúde tem muita coisa, né? A TO é uma área um pouco mais recente, muita coisa da TO está junto com fisioterapia, né? E esses dados, tantos mil periódicos, tantas bases, isso muda, tá? Que eles passam a assinar novas bases, novas revistas, deixam de assinar algumas. Isso tudo muda muito, principalmente quando troca o governo federal. Quando troca a presidência, a gente vê que muda, tá? Muda mais. Bom, aqui o acesso CAF, que é o acesso remoto, né, o acesso proxy que a gente fala, domínio público em acesso aberto. Então, quando você usa o portal sem logar com a senha de aluno, você vai ter acesso só aos conteúdos públicos, que não são assinados, que estão em acesso aberto, que podem ser recomendados para pessoas que estudam em instituições que não assinam. Mas aqui na UFSCar, você logando com a senha, a gente tem acesso a um plus de coleções online, que são a parte paga assinada, tá? E mesmo sendo paga e assinada, vocês vão ver que tem base de dados que vai estar escrito lá. Algumas são de textos completos, porque a nossa assinatura dá direito ao texto completo de todos daquela base, e outras são referencial com resumo, ou seja, mesmo o governo pagando e assinando e a gente tendo acesso, não dá direito ao texto completo, só dá direito ao resumo do artigo, tá? Aí entra o serviço de comutação bibliográfica para a gente tentar conseguir cópia com outra instituição que assine. Aí aqui é o tutorial do acesso CAF, né, Comunidade Acadêmica Federal, do acesso remoto. Tem esse tutorial tanto no site da biblioteca, que eu coloquei ali o link, como no site da SIM, da Secretaria de Informática, que é quem provê todos esses serviços de informática no campus. A gente apenas replica o tutorial, né? Mas quem administra isso, provê isso, é assim. Bom, aqui eu coloquei algumas formas de busca no portal, né? Por assunto, que são as palavras-chave. Aí a gente tem lista das bases de dados, que a gente pode selecionar por área, por nome, os livros, que são os e-books, na verdade, e os periódicos, que são as revistas científicas, os journals. Aqui o acesso pela UFSCar, ele vai indicar, ele vai mudando a interface. Uma hora está por extenso, outra hora está só o UFSCar. Ultimamente que eu vi estava só o UFSCar. Ele indica depois que você loga com a senha, ou se você está na rede interna, que você já está na rede da UFSCar, tá? Bom,
Agora eu coloquei aqui algumas bases de dados multidisciplinares que cobrem todas as áreas, né, as mais conhecidas assim, que a gente indica mais. O Cielo, porque tem mais coisa em português, Brasil, América Latina, tem inclusive revistas que foram produzidas aqui na UFSCar indexadas aí, uma base de acesso aberto, acesso livre e gratuito na internet. Multidisciplinar, geralmente a primeira que a gente apresenta para graduação, que é uma base mais simples, mais básica. A Web of Science, que é a mais famosa, mais conhecida do portal de periódicos da CAPES, da editora Clarivate. Então, a editora que está na frente, que é a empresa que vende a plataforma, né, editora científica. A Web of Science é multidisciplinar também, e mesmo sendo assinada, ela é referencial com resumos. A gente só tem, mesmo pagando a assinatura, só tem direito ao resumo, né? A Scopus e a Science Direct são da editora Elsevier, uma é de texto completo, a outra é referencial com resumo, né? Então, os artigos que estiverem na Scopus, que estão na Science Direct também duplicados, vai aparecer o texto completo lá na Scopus, porque puxa de uma para outra, tá? E as duas são da editora Elsevier, a Scopus é multidisciplinar, também concorrente da Web of Science. A Science Direct é mais parte de ciências, né? Não tem todas as áreas. A Sage e a Springer Link são bases de dados multidisciplinares também. A Springer Link, que começou com o botão tanto de formato EPUB, de e-book, como de você conseguir baixar o e-book inteiro, porque geralmente eles são picados em capítulos, né? E a Sage, mas acho que a Springer também, mas eu lembro mais da Sage, elas têm aquela parte de coleção em acesso aberto, tá? Que são coleções que elas disponibilizam para acesso ao público, né? Como uma doação para a comunidade. Aí as principais bases de dados na área da saúde, eu listei algumas aqui, que acho que vocês ouviram falar ou vão começar a ouvir falar, né? Que são a principal para nós, Brasil e América Latina, a BVS, da Bireme, né? A PubMed. A PubMed com duas entradas, de acesso aberto por essa biblioteca de medicina lá dos Estados Unidos, e a outra pela editora Ovid, essa é assinada, tá? Uma é pública, outra é assinada, né, que é mais de referência, jogos de referência. A Pictures, da editora Ovid também, que eu esqueci por ali. Uma base de recursos audiovisuais, pedia para assinar, foi assinada nessa última mudança de governo. A Ovid também, que provê muita coisa da área da saúde, né? Os journals da Ovid. Clinics Collection, também voltado para a área da saúde, da editora Elsevier. Carger. E essa última, que é muito procurada pelo pessoal da enfermagem. Pode falar. Graziele, a tua apresentação saiu. Saiu? Saiu. Caiu um pouquinho sua conexão durante a fala e agora a apresentação caiu. Gente, acho que essa chuva. Peraí, tá gravando ainda, tá? Então deixa eu voltar. Só deixou de compartilhar. Acho que a hora que caiu a internet, caiu a gravação. Deixa eu voltar. Tá em tela cheia? Tá em tela cheia, tá certo? Exatamente no que você estava falando do Ovid. Tá. Então, a editora Ovid, ela provê muitos conteúdos assinados na área da saúde, tá? Inclusive a parte paga ali da Medline, né? Que tem materiais antigos, desde 1948. Clinics Collection, da editora Elsevier, né? Áreas clínicas aí, textos completos. A Carger, e essa última que é muito usada pelo pessoal da área de enfermagem também, da AACN.
Bom, eu destaquei essa base que a gente descobriu ela pelo Google, que é uma base especializada em terapia ocupacional de evidência, tá? Então, por isso que a gente inseriu aqui, porque pelo portal de periódicos da CAPES a gente não tinha nenhuma base especializada mesmo, nem em fisioterapia, nem em TO, mas a gente descobriu essa daqui, né? Então, aquilo que eu falei, por exemplo, se ela é de acesso aberto, PVS, e elas estão dentro do portal de periódicos da CAPES, não é bem dentro, ele varre nelas, varre, só que ele também não varre em algumas de acesso aberto que não estão nele, ele não reuniu tudo, tá? Mas ele reúne a maior parte. Ele é uma grande amostra, um grande recorte, mas não é tudo que existe, tá? Bom, aqui eu coloquei, deixa eu ver se tem, não, só essa daqui. Aqui eu coloquei as principais revistas científicas de TO, que tinha mais um nome bem claro no título, porque elas geralmente estão misturadas com a de físio e tem algumas que confundem, assim, principalmente a gente que não é da área, né? Rehabilitation, alguma coisa assim, né? Ou às vezes pega nas duas áreas, né? Mas essas daqui são bem mais, assim, específicas mesmo da área de TO, inclusive revistas internacionais. Esse número que aparece na frente entre colchetes, ele é importante, né? Principalmente para os bibliotecários, porque a gente tem revistas que elas têm o um nome idêntico, Journal of Occupational Therapy, e às vezes é de países diferentes, uma dos Estados Unidos, uma da Inglaterra. O número vai ser diferente, que é o código que a gente identifica, que é aquela revista mesmo, tá? E eu geralmente não costumo colocar aqui, que eu faço essa listagem por relatório do lado do MEC, da CAPES, geralmente no final aparecem revistas que são em línguas mais distantes, sei lá, em chinês, em japonês, acho que é grego, essas daí geralmente eu não coloco aqui, né? Mas tem também, porque mesmo esses daí vai ter, mesmo que o texto completo esteja em chinês, por exemplo, que sempre o inglês é o mais garantido de você pesquisar, o que vai rastrear melhor, tá? Bom, aqui a gente vai para uma parte mais técnica, uma parte das técnicas de pesquisa, onde a gente vai falar da pesquisa simples, avançada, basic search, quick search, advanced, busca de escritores de assunto. Então, como selecionar os termos, as palavras-chave, né? Tem que ser termos técnicos, termos científicos, tem que ser terminologia específica da área, usar sinônimos, mas que não sejam da linguagem natural, tá? E o idioma é de preferência o inglês, tá? Então, como você vai listar essas palavras-chave, né? Esses descritores de assunto? Quando você estiver lendo, você vai pegar ali dos próprios artigos, teses e dissertações que você estiver lendo, livros, né? Você pode consultar dicionários e enciclopédias especializados daquela área, conversar com pesquisadores especialistas da área, docentes, né? E consulte os tesauros também da área. Os tesauros são os bancos de palavras-chave, né? Antigamente eles eram feitos no formato de um livrinho, né? Tem alguns aí no acervo, tem um de literatura, tem um de enfermagem, eles eram publicados como livros, é um banco de palavras-chave de todos os assuntos daquela área, geralmente organizados hierarquicamente, semanticamente, dos assuntos mais gerais aos mais específicos, né? De uns tempos para cá, com a internet, isso aí começou a ficar na internet, não mais publicado no formato de livro, porque como se fosse um livro de consulta, né, uma obra de referência, é uma coisa que tem tanta saída, assim, né, para as pessoas ficarem lendo, né, é mais para consulta. E aí as bases de dados incorporaram isso, então as bases de dados que são melhor estruturadas, elas têm um tesouro próprio, que é da onde elas tiram as palavras-chave para indexar os artigos. Então, isso é uma forma de controlar o vocabulário, a linguagem científica, para o pesquisador não chegar e jogar qualquer termo, qualquer assunto. Tem os termos, os assuntos que são mais recomendados que se use para pesquisa lá nas caixas de pesquisa.
Então, aqui um exemplo do tesauro lá da BVS, né? Que é assim, como uma árvore vai desmembrando dos assuntos mais gerais para os mais específicos, né? Sistema respiratório, digestório, aí todos os órgãos que tem, todas as subpartes dos órgãos, vai desmembrando, igual uma árvore, estão relacionados semanticamente. Cada um desses termos vai ter uma ficha, onde vai estar explicando o conceito, onde vai ter esse termo em português, inglês, espanhol. Se é um termo que, sei lá, antigamente falava sistema digestivo, agora fala digestório, vai estar falando lá, a partir de tal ano a literatura mudou e se prefere esse termo e não esse. Ou, por exemplo, portador de deficiência, pessoa com deficiência. A partir de tal ano não é mais para falar portador de deficiência, é para falar pessoa com deficiência. Então, vai estar falando isso. Então, cada termo desse vai ter uma ficha explicando o conceito, falando em que estrutura que ele está, qual que é o assunto maior, quais que são os subassuntos, tá? Então, uma forma, o objetivo é o controle terminológico, ser um vocabulário controlado, né? Ratificar os termos ideais de uso dentro daquela área, em termos de linguagem científica, né? Ali para você acessar o tesauro da BVS é o DEX, que é o Descritores em Ciências da Saúde, que é o nosso que é referência para a área da saúde Brasil, América Latina. Sempre vai ter a versão em inglês. Vocês podem ver ali a fichinha de pulmão. Pulmão, lung, pulmão. Ah, não estou conseguindo ver aqui. É em espanhol, né? Aí tem a definição ali, os termos sinônimos. Os termos sinônimos, às vezes, não use, que não são recomendados de você usar, né? E o nosso é baseado no MESH, que é o tesauro da PubMed, os cabeçalhos de assunto médico lá da biblioteca lá de medicina dos Estados Unidos. Aí aqui o MESH, né? Que vocês podem consultar na PubMed, que também é isso, ó, lung, né, pulmão, que é o banco de palavras-chave de lá, que vai estar tudo em inglês, referência internacional para a área da saúde, né? E quando você precisar pesquisar numa base que não tenha tesauro, que muitas não têm, então você vai numa outra base da mesma área da saúde, por exemplo, que é o caso de vocês, que é uma base de referência para a área que tem tesauro, pega as palavras-chave de lá, porque são palavras-chave consagradas, né? E joga na outra que não tem tesauro para você consultar. Bom, a pesquisa simples, que é a que eles chamam de Basic Search ou Quick Search, né? A pesquisa básica, a pesquisa rápida. Então, utilizar algumas dicas, né? Utilizar termos mais precisos e inconfundíveis, né? Os termos mais diferentes. Então, evitar termos genéricos. Quando você pesquisa na caixa de pesquisa, colocando termos muito genéricos, tipo assim, educação, social, vai vir muito artigo. Então, no título do artigo, procura sempre escolher as palavras que são mais diferentes, né? Sempre sobrenome de autor, porque está por extenso. Evitar abreviação de prenome, porque dois autores, Carlos e Charles, C. Ponto, parece que é a mesma pessoa, se o sobrenome é igual. Preferir usar termos pouco comuns no título, né, que eu já falei. Não, essas palavras pequenas, artigos, preposições, evitar colocar nos campos de pesquisa, acentuação também. É uma coisa, inclusive, muito da língua portuguesa, né? E sempre preferir inglês, porque inglês é a língua da ciência. Tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida até aqui. Bom, pesquisa avançada, que é Advanced Search. Operadores booleanos, end or not. Aí a gente vai falar de termo exato, truncamento e proximidade. Aí um tema, saúde preventiva de idosos do SUS. Você vai pegar os assuntos principais, substantivos, traduzir para o inglês e colocar também os sinônimos em português e inglês, tá? Tomar cuidado que nem no caso SUS. SUS é uma coisa do Brasil, né? Traduzindo para outro país, seria um sistema público, universal, gratuito de saúde. A sigla SUS, esse nome SUS, que nem tem um termo que o pessoal da saúde usa muito, atenção básica da saúde, isso é uma coisa brasileira, né?
tem que estar atento como vai traduzir isso de uma forma genérica para outro país quando vocês forem pesquisar, tá? Então, os operadores booleanos, um exemplo de como funciona o AND, né? Ele vai restringir a recuperação, ou seja, vai trazer menos artigos, porque ele só traz aquelas publicações, aqueles artigos que tenham os dois assuntos junto ao mesmo tempo ali na intersecção. O OR, ele amplia a recuperação, vai trazer mais artigos, porque ele vai trazer tudo que tem os dois assuntos juntos ao mesmo tempo, ou que tenha só um assunto sozinho ou só o outro, tá? O OR é muito bom para usar para sinônimo, né? Então, por exemplo, você está pesquisando sobre a Covid-19. Então, você pode ir lá pesquisar Covid-19, OR Covid, OR coronavírus, OR SARS-CoV-2, para um assunto em línguas diferentes. Brasil com S, OR Brasil com Z, né? Woman, OR woman, plural, singular. Então, para rastrear essas possibilidades, é bom usar o OR, as possibilidades de variações. O NOT é para você excluir um assunto que está recorrente ali, que não te interessa, tá? Você não quer que aquele assunto venha ali no meio dos seus artigos, você exclui com o operador booleano NOT antes, tá? Bom, o termo exato. Uma sigla, não necessariamente uma sigla, né? Uma sigla por extenso, Sistema Único de Saúde, uma frase, um trecho ali de uma frase, Serviço Preventivo de Saúde, um termo composto, tendo o artigo, preposição ali, ou a preposição ali no meio ou não, você usa aspas. Porque se você não usar, quando dá o espaço, ele entende que são duas palavras, dois assuntos diferentes, ele corta, tá? O truncamento. Esse caractere de truncamento, ele varia de base para base, então é bom sempre consultar o help tutorial de cada base, mas no geral costuma ser ou asterisco ou ponto de interrogação, tá? E aí você pode truncar tanto... Eu preciso colocar ali do prefixo, eu esqueci. Você pode colocar tanto... Você vai trazer aquele radical, né? Você pode truncar uma letra que varie, que nem ali do human, que é plural singular, Brasil com S, com Z, se é em português, se é em inglês, ou você pode truncar o final, ele traz aquele tudo que tiver aquele mesmo radical, ou você pode truncar no prefixo também no começo, né? Mente, naturalmente, principalmente, você trunca no começo e põe o mente, por exemplo. E o de proximidade, que é quando você vai fazer um rastreio mais exaustivo no texto, né? Ele ele traz aquele assunto com até tantas palavras de distância na frase, tá? Do texto do artigo na frase. Os parênteses é para reunir blocos de assuntos diferentes, né? Então, Sistema Único de Saúde, or SUS. Por exemplo, no parênteses, você vai pesquisar o coronavírus no Brasil. Covid-19, or Covid, or SARS-CoV-2, or coronavírus, num parênteses. And, o outro bloco de assunto. Brasil com S, or Brasil com Z, né? Em crianças, por exemplo. Você vai pesquisar Covid no Brasil em crianças. And, child or children, por exemplo, crianças ou infância, né? E o not, aquele assunto que você quer excluir. Bom, aqui os filtros, eu coloquei filtros genéricos que costumam aparecer para todas as áreas, né? Como algumas bases de dados têm colocado parte da coleção em Open Access, em acesso aberto, às vezes vem o botãozinho ali já mostrando quantos artigos são de acesso aberto, em domínio público, e aí geralmente aquela divisão padrão para todas as áreas, né? Quando vem os resultados da sua pesquisa, divide por ano, divide por autor,
por subassunto, por tipo de documento, porque nas bases de dados não tem só artigo, às vezes tem outros tipos de materiais, tem tese de dissertação, tem relatórios técnicos, tem e-books, tem normas técnicas, tem patentes, aí varia dependendo da área, né? Tem outros tipos de estudo, por universidade, por país, por língua. Aí, dependendo da área, que na área da saúde, as bases mais especializadas dividem, por exemplo, se o estudo é com criança, com idoso, com adulto, com adolescente, tem essas subdivisões que para outras áreas não importam, não vai ter essa subdivisão, né? Então, aqui resumindo alguma coisa do que foi falado, né? Então, os termos semelhantes, os sinônimos, você vai usar o OR, ou quando é uma variação do Brasil PS ou Brasil com Z, em línguas diferentes daquele assunto. O AND para blocos de assuntos diferentes, né? E o NOT para excluir aquele assunto, aquela palavra que está recorrente lá no meio que você não quer que venha, tá? Algumas dicas. Sempre consultar os tutoriais, help das bases, tá? Tem algumas tips lá, que são as dicas de pesquisa. Eu falei do operador de truncamento lá, se é o asterisco, se é o ponto de interrogação, às vezes muda de uma base para outra. Tem, às vezes, algumas dicas de pesquisa, alguma coisa específica daquela base, então sempre é bom dar uma checada nessa parte aí, tá? Agora, o Google Acadêmico ou Scholar, que eu preciso até colocar Scholar, hein? Mas é o Google Acadêmico, né? O Scholar. Então, é o que a gente recomenda de vocês pesquisarem, né? Porque ele é uma versão científica do Google, então não vai ter lixo, blogs, páginas pessoais, nada que não seja científico. Ele só vai varrer em literatura científica, acadêmica, em bases de dados, em repositórios de dados. Ele é uma ferramenta de busca na internet, né? Assim como o Google. É como se ele fosse um portal de periódicos da CAPES que ele vai varrer em outras bases, né, em outros repositórios tal. Ele vai trazer coisas que talvez não estejam no portal de periódicos da CAPES, então é bom agregar e pesquisar nele também, tá? Agora, ele respeita os direitos autorais, então um artigo que não está em acesso aberto e que a gente não tem acesso, ele vai te bloquear e pedir para você comprar um artigo, geralmente em dólares, né? Agora, no Google normal, não. No Google normal, às vezes, tem algum artigo pirateado lá que ele não está em acesso aberto. Não tem esse controle lá. Bom, aqui são algumas dicas de ferramentas de apoio para vocês, né? O curso que bibliotecários colocaram aqui, que eu me lembre. Ele é um software de gestão de referência bibliográfica, assim como o Zotero e como o EndNote Web, tá? Ele é da editora Elsevier, que é paga, mas essa ferramenta é de acesso aberto. Então, como ela é mais didática, foi feito esse curso aí ensinando como usar, é o que a gente recomenda mais. Quando você está começando o seu TCC, o seu mestrado, doutorado, você já se cadastrar, porque ele tem a versão online, baixa desktop, para ele te ajudar a organizar seus artigos, compartilhar seus artigos, salvar, fazer as citações, a bibliografia, as referências, ele vai te ajudar a organizar toda essa papelada aí, tá? Então, a gente recomenda ele porque ele é gratuito e ele é mais didático, e foi feito esse curso para ajudar os alunos a usarem ele. Tem o Zotero também, que tem esse site, que é um grande tutorial, que foi feito pelo Leonardo Simeonini, que é um analista de sistemas lá da Fiocruz, que já fiz curso com ele já. E o Zotero, ele também é de acesso aberto, né? Ele é integrado, ele acopla no Mozilla Firefox. A gente também recomenda, assim, ele tem mais funcionalidades do que o Mendeley, só que ele é um pouquinho mais complicado de usar. Aí vai do gosto, né? Aqui a gente indica o Mendeley porque foi feito
esse curso sobre o Mendeley, tá? Mas se a gente prefere o Zotero. A gente só ressalta para não usar o EndNote Web, porque ele é da Web of Science e ele é pago. Então, se vocês deixarem de ser alunos, não tem mais a senha do CAF, vocês não conseguem mais acessar a Web of Science, que é uma base paga, e, consequentemente, não conseguem mais acessar o EndNote Web, tá? Então, vem muito aluno, vou usar o EndNote Web. Não, usa ou o Mendeley ou o Zotero, tá? O Mendeley, apesar de ser da editora Elsevier, que é paga, ele foi criado como uma ferramenta gratuita, a gente já conversou com o analista de sistemas lá da editora Elsevier, e é uma ferramenta que foi criada gratuita para continuar gratuita, como um software livre, tá? Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa até aqui, ou quer deixar para perguntar fora da gravação, tá? Se precisar, pode me interromper. Aí o portal de periódicos da CAPES, acho que eu vi ontem no outro treinamento, já está com o calendário desses treinamentos aí lá na página inicial, tá? Lá embaixo, porque mais para cima está tendo uns eventos que vai ter uns treinamentos também mais diferentes, agora em junho de pesquisa científica, de algumas coisas de editoração científica, dessa área de pesquisa científica, né, para pesquisadores, mas o que tem todo ano sempre, já faz tempo, esses treinamentos por grande área, que está um pouco mais para baixo, que já está com calendário aí que vocês podem se inscrever. E é dividido por grandes áreas, ciências humanas, ciências exatas, ciências sociais aplicadas, ciências da saúde, tá? Vocês podem participar, são online e gratuitos, e é o próprio portal de periódicos da CAPES que faz. Bom, o canal da BCO, aqui no YouTube, a gente tem eventos que foram gravados, tem alguns tutoriais também, tá? Se inscrevam. Mas a gente tem vários tutoriais, tem esse daqui, né? Que foi uma oficina prática que a gente gravou com tradução em Libras lá na época da pandemia, sobre pesquisa no portal de periódicos da CAPES. A interface muda, tá? Mas tem muita coisa que de pesquisa é a mesma coisa, tá? Aí tem o canal do CIB, na UFSCar, que tem mais playlists de tutoriais que eu recomendo que vocês assistam, tá? Sobre como acessar a biblioteca virtual da Pearson, como preencher o seu ORCID, enfim, e tem mais lá. Aí eu destaquei o do plágio, né? Que é a playlist que eu ressalto e recomendo que vocês assistam pelo menos essa, né? Que é o considerado crime acadêmico, né? Que é de você não citar a fonte. Então, tudo que vocês usarem nessa questão de plágio, de citação de fonte, é melhor pecar pelo excesso. Qualquer coisa minúscula que você utilizar de outro pesquisador, de outra fonte, você tem que citar. Nem que cite duas, três vezes. Você pegou lá uma imagem, uma figura, você vai citar ali embaixo da imagem da figura e cita lá no final também. É melhor pecar pelo excesso, porque se você for denunciado depois pelo autor, mesmo depois de formado, você perde o título. Você está formado lá no mestrado, doutorado, há alguns anos você perde. A gente já teve situações aqui de gente de outro país formada há 5 anos, perder doutorado, que alguém de outro país denunciou que tinha pegado dados do livro e não citou. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Já teve problema até para orientador, né? Aquele caso da USP que o professor foi exonerado porque a aluna pegou, que saiu na Folha de São Paulo, a aluna pegou uma imagem de laboratório lá e não citou. Então, assim, a recomendação geral é citar o máximo. Quando você pecar pelo excesso, você está ao máximo, até quando você usou coisa sua. Você está ali escrevendo um livro, um outro artigo, você quer usar uma coisa de um artigo seu, de um livro seu de não sei quantos anos atrás. Até quando é seu, você tem que fazer a autocitação, né? Agora, o problema é quando de outra pessoa, a pessoa descobre depois, denuncia, né? E aí você perdeu um título, o diploma depois de formado anos, entendeu? E pode dar problema até para o orientador também, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então é uma recomendação que eu gosto de ressaltar nos treinamentos em grupo, nos individuais também, né? Sempre comento isso.
Mas tem outras playlists interessantes lá para vocês assistirem, tá? A gente está gravando. Aí, deixa eu falar uma coisinha que é do. Também fazendo um contraponto aqui, principalmente para a graduação, que eu pego muito aluno de graduação, porque eles não têm tanta experiência em pesquisa, quando está no começo, iniciação científica, TCC, que vem com uma questão de pesquisa com objetivo muito grande, que parece que vai fazer um doutorado. Aí eu recomendo o contrário, que é melhor ser uma coisa minimalista, menos é mais. Fazer uma coisa menor, mais focada, mas mais bem feita, né? Aí lá no final, se sobrar tempo para dar uma ampliada, faz. Se não, é difícil sobrar tempo, né? Hoje em dia, assim. Então, quando é na questão, assim, do objetivo, da questão de pesquisa, do que eu vou pesquisar, não fazer uma coisa muito grande, como se fosse um doutorado, porque não vai ter tempo, o aluno de graduação não tem toda essa experiência, esse traquejo, então é melhor começar uma coisa mais contida, mais reduzida, mas que fique mais bem feita, que tenha um resultado mais sólido, né? Porque senão fica um negócio muito grande, todo incompleto, que não vai ter conclusões sólidas, não fica uma coisa bem feita se ficar um objetivo muito amplo, né? Aí eu recomendo o contrário do que eu falo do plágio, né? No plágio, na questão de citação, pecar pelo excesso, né? Uma coisa bem minuciosa, bem cuidadosa. No, na questão do seu campo ali de pesquisa, do seu objetivo, fazer uma coisa mais minimalista. Menos é mais, uma coisa menor, mas mais bem feita, tá? Principalmente para graduação, eu acho importante falar isso. Bom, a gente está gravando o treinamento, depois eu vou colocar nesse canal público que eu criei para colocar as gravações dos treinamentos em grupo, né? Consegui fazer isso depois que assim implantou esse e-mail novo que permite que a gente grave e depois manda a gravação. Aí eu comecei a gravar e colocar nesse canal, né? Que não é o da BCO, é um outro que eu criei só para colocar essas gravações. Pode compartilhar porque está público. Vocês podem assistir de outras áreas, tem muitas coisas de pesquisa que são genéricas, né? Bom, aqui começam as nossas redes sociais. Aqui a gente mais movimenta e com mais rapidez é o Instagram, né? Os posts, os stories, né? Mas a gente posta no Facebook também algumas coisas que estão no Instagram que são importantes, mais importantes, são replicadas no Facebook também. De qualquer forma, no e-mail institucional de vocês, @fiscar, vocês vão receber as notícias de eventos da biblioteca, de treinamentos, de cursos, tanto da biblioteca, da BCO, como do CIB, do Sistema de Bibliotecas, também que algumas coisas são promovidas por lá, alguns eventos, treinamentos, né? Mas vai estar divulgado aqui no site do CIB também, né? Nos sites é sempre no corpo dos sites, como eu mostrei para vocês lá. Sempre tem notícias atualizadas, mas elas são postadas aqui também no InfoRede. Vocês recebem por e-mail. Esse curso aqui, que foi uma novidade para 2025, ele tá para entrar lá no POCA, no site do POCA da SEAD, igual aquele do Mendeley. Ele tá para entrar. Assim que entrar, vai ser divulgado aí nas redes sociais, no InfoRede, fiquem atentos. Eu recomendo bastante que vocês façam. Se vocês quiserem ver o folder do curso, tá na internet, tem o link ali. Tem uma live de inauguração que foi feita, explicando, né, como foi pensado esse curso, sobre o que ele fala. É um curso que eu recomendo fortemente que vocês façam, tá? Ele vai aprofundar várias questões que a gente falou aqui hoje de pesquisa bibliográfica online. Então, assim que ele entrar no POCA, façam, porque assim, foi feita uma edição piloto dele online, que foi divulgada e teve várias vagas, né? Mas teve gente que não conseguiu fazer, né? Teve uma lista de espera, eu fiz, foi um piloto, mas ele vai entrar lá no POCA, né? Então, recomendo fortemente que vocês façam assim que entrar. Ele é online, gratuito, tá? E agora, já encaminhando para o final, a última coisa que eu queria ressaltar é que se vocês ficarem com dúvidas e precisarem discutir alguma coisa do trabalho de vocês, seja da iniciação científica, do TCC, mestrado, doutorado, algum artigo, um grupo de pesquisa,
Vocês podem estar agendando a orientação acadêmica, que é o treinamento individual, né? Pode ser com outra pessoa, mas não muitas, tá? No máximo umas 4, 5, e individualmente também, que aí, e aqui assim, nesse individual pelo Google Meet online também, mas é focado no aluno, então eu não vou projetar slide, né? Eu indico o canal para a pessoa assistir, mas é bom o aluno estar no computador, projetar o trabalho dele, aí a gente vai passar por vários pontos, várias dúvidas, inclusive de ABNT, que eu costumo fazer separado também, né? Mas a ABNT mais quando está no final do trabalho, né? Esse treinamento é mais assim para a parte de decidir as palavras-chave, as bases de dados, e a gente discute outras coisas também, de questão de pesquisa, de título, da parte da metodologia, né? Toda essa parte assim de pesquisa bibliográfica. Então, se vocês precisarem, pode agendar, né? Ele vai ser pelo Google Meet online gratuito, só preencher esse formulário, né? Ele é só para a comunidade da UFSCar. As referências e os nossos contatos, né? O e-mail primeiro é do atendimento, que é com a chefia aqui do departamento de referência do departamento de atendimento, né? O dos treinamentos é comigo para tirar dúvidas sobre os treinamentos. Dúvidas pequenas, específicas, pontuais, pode mandar para o e-mail dos treinamentos que eu vejo, já respondo, né? Quando é um certo volume de dúvidas, aí é melhor agendar o treinamento de orientação individual. O serviço de computação bibliográfica, que eu expliquei para vocês aí, que é um e-mail, que é um serviço que é comigo também nesse e-mail. Aí o nosso site da BCO, as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, e tem os do CIB também, né? Que eu comentei com vocês nos slides. Deixa eu... Nossa, será que saiu? Estou te ouvindo. Estamos aqui. Tá. Deixa eu parar a apresentação. Bom, tá gravando ainda. Não sei porque a tela ficou preta. Deixa eu ver. Eu não sei se eles têm alguma dúvida, se eles querem perguntar durante a gravação, ou se preferem que eu desligue, se querem fazer uma parte prática, algum aluno voluntário entrar para fazer alguma pesquisa. Não sei porque essa tela preta não está parando, não está saindo. Querem aproveitar, pessoal? E aí? Todo mundo quietinho. Tá todo mundo no celular? Ninguém tem dúvida de algum slide, de alguma coisa que eu falei, que achou que eu falei rápido? Licença, tá dando para me escutar? Tá, Júlia. Acho que a única coisa assim que seria bom pra gente é receber os slides. Eu não lembro se você falou que mandaria ou coisa do tipo, mas acho que ficaria um bom apoio pra gente lembrar depois das bases de pesquisa. Isso. Então, eu posso mandar os slides, se vocês preferirem, a professora tal, mas eles vão aparecer na gravação. Quando eu colocar lá o vídeo gravado no YouTube, eles vão aparecer direitinho lá, e quando eu dou os prints, aparece o link lá da onde eu printei. Se não aparece, eu coloco embaixo. Então, ali vocês vão ter acesso aos slides também pelo vídeo, tá, Júlia? Ah, certinho, é que eu nunca tinha visto como funcionava essas gravações pelo Meet. Aí vocês vão receber também. Mas posso mandar o slide separado, se vocês quiserem, não tem problema. Tá? Eu tenho um Classroom da turma, Graziele, caso você queira, eu coloco lá o link depois da gravação do YouTube, mas caso você queira mandar os slides ou os links só, eu também posso colocar no Classroom da turma, tá? Tá. Não precisa mandar para todo mundo.
Aí tem alguns alunos falando aqui no chat. Maria Fernanda, Ana Luísa, Maria Vitória. Tá. Fico à disposição de vocês por e-mail, né? E depois para os treinamentos individuais, que é comigo também, né? E não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Não, eles estão falando aqui no chat que não tem dúvida, que tá tudo certo. Tá, tô vendo aqui as mensagens. Tá. Então, professora, será que é bom eu desligar a gravação? Acho que sim. Acho que podemos encerrar a gravação. Tá. Ai, agora ele tá rodando aqui. Acho que a internet tá lenta por causa da chuva. Pronto. Vou parar.